Matrix é um sistema, Neo. Esse sistema é nosso inimigo. E quando está lá dentro, o que vê? Executivos, professores, advogados, carpinteiros. As mentes das pessoas que estamos tentando salvar. Mas até que o façamos, essas pessoas continuam sendo parte do sistema. E isso as torna nossas inimigas. Deve entender. E a maioria dessas pessoas não está pronta para ser desplugada. E muitas estão tão habituadas, tão irremediavelmente dependentes do sistema, que irão lutar para protegê-lo. Estava me ouvindo, Neo? Ou estava olhando para a mulher de vermelho? Eu estava... Olhe de novo. Congele. Isto... não é Matrix? Não. É outro programa de treinamento projetado para ensinar uma coisa. Se você não é um dos nossos, é um deles. O que eles são? Programas conscientes. Podem mover-se para dentro e para fora de qualquer software conectado com seus sistemas. Isso quer dizer que qualquer um que não tenhamos desplugado é potencialmente um agente. Dentro de Matrix, eles são todos agentes. E nenhum agente. Sobrevivemos nos escondendo e fugindo deles. Mas eles são os porteiros. Vigiam todas as portas e têm todas as chaves, o que significa que cedo ou tarde, alguém vai ter que combatê-los. Alguém? Não vou mentir para você, Neo. Todos os homens e mulheres que se opuseram aos agentes, todos os que os combateram estão mortos. Mas onde eles falharam, você vai ter êxito. Por quê? Eu já vi um agente derrubar um muro de concreto. Já vi homens esvaziarem suas armas contra eles e só atingirem o ar. Mas sua força e velocidade ainda têm por base um mundo feito de regras. Por causa disso, jamais serão tão fortes ou velozes quanto você pode ser. O que está querendo dizer? Que eu posso me esquivar de balas? Não, Neo. Eu estou dizendo que quando estiver pronto, não vai precisar. Boa noite. Hoje, dia 9 de outubro de 2020. Então, estamos aqui para mais um vídeo, continuando os estudos deste livro maravilhoso, Praticando a Presença. E chegamos, né, gente? Chegamos a esse capítulo tão esperado. Olha, contar para vocês a experiência que eu venho tendo e que tive no dia de hoje. Uma parte dessa experiência que eu possa contar para vocês, que a gente contemplando na rua, a gente começa a sentir as pessoas, começa a sentir os lugares, começa a sentir que a gente é parte de tudo isso aqui, que a gente é parte de toda essa existência. Por quê, né? Porque só existe uma única consciência, uma única onda. Então, um copo é parte nossa, uma garrafa é parte nossa, uma caixinha de óculos é uma parte nossa, um livro, esse livro, tá? 600 páginas, é uma parte nossa. Ciência e Saúde, Ciência Cristã, é uma parte nossa. Bíblia Sagrada é uma parte nossa. Então, gente, todos nós somos um. E aí é que está o problema resolvido na questão de quem veio primeiro, o ovo ou a galinha. Eu faço essa reflexão com vocês, um pouquinho d'água aqui, reflexão para vocês, por quê? Porque é criado um senso de separação tão grande, mas tão grande, que a pergunta é tão óbvia e tão fácil de ser respondida e de ser entendida, que nós não conseguimos responder, nós não conseguimos raciocinar enquanto humanos para explicar e responder essa questão. Quem veio primeiro, o ovo ou a galinha? Aí se chega à única consciência, ou a única onda, ou o único poder. Porque se não ficar entendido isso, que só existe um único ser, permeando tudo, só existe um único ser que se manifesta como eu, como você, como animais, como floresta, como carro, como moto, apartamento,
casas e tudo, se não ficar entendido essa parte, as coisas ficam catastróficas. Como eu escutei, nós escutamos esse dia, né? Porque estamos ajudando um amigo nosso e nós escutamos assim. Então, porque você acha que é tudo igual, por que você está andando de bicicletinha comigo? Então, vocês já viram o tamanho do problema, como diz o professor, o tamanho do problema, gente. De as pessoas entenderem a bicicletinha que ele se referiu é o todo. A roupa que ele está vestindo é o todo. Só que para entender isso, para elaborar isso, tem que deixar o ego de lado. E o ego não aceita. É eu contra eles. Eu estou lutando há 40 anos para conseguir comprar uma casa, um carro, um apartamento, ter uma vida de sucesso, uma vida feliz e não consigo. Por quê? Porque essa é a vida do ego. O ego, ele quer poder, ele quer controle, ele quer ser diferente dos demais, ele quer estar no topo do sucesso. Vocês sabem disso? Que o ego, enquanto imaturo, ele quer ser diferente de todos, de todas e de todos. Ele acha que sabe tudo, ele acha que manda, ele acha que faz tudo. Então, quando você começa a separar uma coisa da outra, você vê o tamanho do problema, da problemática da questão separação, da questão do ovo e da galinha. Como? Que o ovo veio antes da galinha, ou a galinha antes do ovo. Então, essa introdução aqui deste vídeo, agora nós vamos entrar neste capítulo tão esperado, gente. Esse capítulo que ele sendo estudado, ele soluciona todos os problemas de relacionamentos, todos os problemas da percepção humana desta realidade aqui e deixa às claras a natureza tanto do ser individual, como a natureza de Deus, como a natureza do erro. Dos 3 princípios básicos do caminho infinito. Os 3 princípios básicos do caminho infinito. Carta do Joel, seu filho Sami. Se praticarmos todo dia as cartas do Joel ao seu filho Sami, o que tem ali dentro, o que tem de orientação ali dentro para nós fazermos, para praticar a presença de Deus, praticando a presença de Deus, o guia que ajuda na prática, o guia que nos leva à prática da presença de Deus. E o capítulo de hoje é o capítulo Ame o Seu Próximo, parte 1. Então nós já vamos começar com essa leitura, porque se praticarmos isso todos os dias, não importa se levar 1, 2, 5, 10, 15 ou 20 anos, para nós ter uma pontinha de felicidade do que é o reino dos céus aqui na terra e encarnado, no tato. Não importa. Não importa o momento, não importa a situação, não importa onde você quer que você esteja, desempregado, sem trabalho, sem dinheiro, sem nada. Comece agora, comece já a sentir a presença de Deus em você. Intui a presença do seu ser individual, como é a realidade do próprio ser que é Deus. Então, capítulo 5, ame o seu próximo. E Jesus disse-lhe, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com toda a tua mente. Vamos lá. Introdução do primeiro capítulo. Nós já temos um versículo aqui, um versículo de extrema importância, um versículo dos mais importantes possíveis da Bíblia. No meu ver, amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma, com toda a tua mente, porque Deus é o coração,
A mente e a alma é o ser, é a totalidade do ser do indivíduo. É individuado em cada um de nós. E somos. Este é o princípio e o maior mandamento. E o segundo, semelhante a esse. Entendam o contexto, é semelhante, tá, gente? Semelhante é igual. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se você ama Deus com todo o seu coração, com toda a sua alma, com toda a tua mente, você vai amar o ser que está na sua frente, encarnado, movimentando com toda a sua alma, com toda a sua mente e com todo o seu coração. Isso significa que você ama o próximo como você mesmo, porque você se ama e ama o seu próximo. E eu digo mais, você vai amar mais o seu próximo como a você mesmo. Você vai amar mais esse copo como a você mesmo. Você vai amar mais essa garrafa como a você mesmo. Por quê? Vou botar um pouquinho d'água aqui. Hoje eu estou inspirado. Hoje eu passei um dia espetacular. Uma coisa que eu nunca tinha sentido antes, gente. Nunca tinha sentido. Tudo é feito de átomo e energia. Isso aqui é uma imagem mental. Eu estou segurando um copo, uma matéria densa. Na visão espiritual, isso é uma energia. Vamos lá. Então, o versículo, Mateus 22, versículo 37 a 39. Vamos lá, então, começar esse deleite espiritual a entender cada frase desse capítulo. Eu falei no vídeo anterior que esse capítulo ele vai dar uns 6 ou 7 vídeos. E eu quero fazer bem pausadamente para nós aqui começarmos a entender o que fazer em diversas situações de humilhação, de discórdia, de mágoa, de rancor, de tudo. Hoje vai ser uma parte resolvida aqui e agora. Os 2 grandes mandamentos do Mestre formam a base do nosso trabalho. No primeiro e maior mandamento, aprendemos que não há poder separado de Deus, ou seja, Deus como onipotência, ou a natureza de Deus. Nossa percepção deve ser sempre de que o Pai dentro de nós, o invisível e infinito é a nossa vida, natureza do ser individual. Nossa alma, nosso suprimento, nossa fortaleza. O próximo mandamento em importância é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Consequentemente, façamos aos outros o que gostaríamos que fizessem a nós. Então aqui, gente, já pegamos a primeira problemática da separação. Façamos aos outros o que gostaríamos que fizessem a nós é amar o irmão, entender o irmão, mesmo que esse irmão entre em discórdia com você. Mesmo que esse irmão lhe humilhe, lhe chame de negro sujo, lhe chame de branco azedo ou lhe dê qualquer adjetivo comum, materialista, você vai perdoar esse irmão. Você vai entender que esse irmão está completamente vivendo sobre uma escuridão espiritual. Mesmo que esse irmão diga para você que você é pobre, que você anda de bicicleta com ele, porque os ricos têm mais poder que o pobre. Esse irmão está na escuridão espiritual. Ele não entende os 3 princípios básicos do caminho infinito. Ele não entende o sermão da montanha. Ele não entende os ensinamentos do Mestre Jesus. Mas ele vai na igreja todos os domingos. Ele vai na igreja toda a semana. Tá? Ele vai lá, mas ele não entende o que está escrito em cada versículo e o que é tratado. Mas realmente é tratado isso que nós estamos tratando aqui dentro da igreja? Não. Você não escuta a verdade. Você escuta são fagulhas de um entendimento daquilo que está entre linhas. Mas a visão ela tem que ser multidimensional, não dimensional. Terrestre, matéria,
terceira dimensão. A visão tem que ser de quarta dimensão. O que é o amor no sentido espiritual? Então aqui Joel já faz uma pergunta. O que é o amor no sentido espiritual, gente? Eu vou responder sem ler, tá? O amor no sentido espiritual é a fluência divina como é. O amor no sentido espiritual é estar unificado com todos e todas as coisas ao mesmo tempo. Você só vai fluir. Não tem distinção de cor, não tem distinção de gênero, não tem distinção de nada, de social, nada. É apenas fluir. Fluir nesse oceano primordial, nesse banho espiritual. Fluir, é só fluidez. Não tem onde se agarrar, não tem onde se apegar, não tem onde dizer assim, agora eu vou dar atenção para mim. Não tem, não tem. É fluidez total, absoluta. Quando nos lembramos de como Deus se fez presente com Abraão, com Moisés no deserto, com Jesus, João e Paulo, a palavra amor, entre aspas, adquire um novo significado. Vemos que esse amor não é algo distante, nem algo que pode vir até nós. Já faz parte do nosso ser. Já está estabelecido dentro de nós. E mais do que isso, é universal e impessoal. O que é universal e impessoal, gente? Está em tudo e em todas as coisas manifestadas, porque todas as coisas são de origem desse ser onipresente, onipotente e onisciente que está em tudo e que se manifesta instantaneamente como ser, como pessoas, como coisas, como matéria, como tudo. À medida que esse amor universal é impessoal e flui de nós, começamos a amar nosso próximo. Então, à medida que esse amor universal e impessoal flui de nós, ou seja, nós fizemos um trabalho com as sombras. Para que o trabalho das sombras? Para dissipar a escuridão espiritual, ou seja, sentido de separação, sentido de distinção. Eu contra eles, ou eu diferente dele. Não, é tudo igual, é tudo, todos somos um. Fazendo isso, nós entramos em fase, comprimento e amplitude de onda. Em fase com esse oceano. A gente está dentro desse oceano do Espírito, a gente começa a viver isso. À medida que esse amor universal e impessoal flui de nós, começamos a amar o nosso próximo porque é impossível sentir amor por Deus e não amar nosso irmão. Por quê? Porque Deus está em mim. Deus está no meu pai, Deus está no meu irmão, Deus está no meu sobrinho, meu afilhado. Família, né, gente? Primeira coisa. Depois, Deus está no meu vizinho, Deus está no meu conhecido que está na prisão, na cadeia. Deus está naquele ser que é estrupador. Deus está naquele ser que é assassino de aluguel. Deus está no político. Deus está no Bolsonaro. Ou Deus está em qualquer ser. Deus está. Então, quando realmente nós nos despertamos da escuridão espiritual, nós começamos a amar os nossos irmãos, o nosso próximo, mais do que a nós mesmos, porque ali está a manifestação deste Espírito onipresente, de amor infinito e de harmonia. Se alguém diz, eu amo a Deus e odeia seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão, ao qual vê, como pode amar a Deus a quem não vê? Lógico, né, gente? Por que isso? Porque se tudo é manifestação desse Espírito onipresente, que é onipotente e ele é invisível, como que acontece essas coisas que nós vemos que acontecem hoje aqui? Sentido humano da vida. Guerra, crença
entre dois poderes. Por que é manifestado? Porque a vós foi dado todo o poder. Poder de quê? O poder de manifestar, o poder de se expressar como o próprio encarnado em carne e osso. Com uma visão espiritual da vida, seja dela bem ou mal. Tá? Então por isso que as doenças existem, por isso que o mal existe, por isso que acontecem as mortes, por isso que acontece a pobreza e a falta, a carência. Porque se a vós foi dado todo o poder, então todo o poder é manifestado e é vivido. É a percepção humana da vida. Tá? Agora, se trocar o sentido humano da vida pelo sentido espiritual da vida, aí a coisa se transforma. Mas vamos lá, vamos ver como é que isso se desdobra aqui. João 4, versículo 20. Deus e o homem são um só, e não há como amar a Deus sem que esse amor atinja o nosso próximo. Seja ele uma pessoa, um lugar, um animal ou uma coisa. Tudo isso é nosso próximo. Cada ideia na consciência é nosso próximo, o qual só podemos amar depois de reconhecermos nele o poder que vem de Deus. Quando virmos Deus como causa e o nosso próximo como aquele que está em Deus, então passaremos a amá-lo. Vou repetir de novo. Quando virmos Deus como causa e o nosso próximo como aquele que está em Deus. Ou seja, o que é Deus como causa? Isso aqui é a causa, tá? Isso aqui é o efeito, tá? Mas a causa disso aqui é Deus. Essa garrafa é o efeito. A causa dessa garrafa estar aqui é Deus. Eu sou efeito. A causa de eu estar aqui é Deus. E o próximo como aquele que está em Deus. Então passaremos a amá-lo, seja na forma de um amigo, parente, inimigo, animal, flor ou pedra. Não foi o que nós explicamos aqui? Nesse amor, que compreende todos como sendo Deus, oriundos da substância dele, descobrimos que tudo que nos vem à consciência assume o seu exato lugar. Agora que o bicho está pegando. Vamos lá de novo. Conhecemos Deus em tudo, correto? Ok? Beleza? Tá. Nesse amor, que compreende todos como sendo Deus, oriundos da substância dele, então todos viemos da substância de Deus. A consciência é a substância de todas as formas, tá? Descobrimos que tudo que nos vem à consciência, o que tem na sua casa? Áudio do Joel, canal da Rosilda, tá? O que tem na sua casa? Assume o seu exato lugar, ou seja, manifesta-se na sua própria vida, ou seja, você cria a sua realidade através do conteúdo que você tem na sua consciência. Frase do Caminho Infinito, que todos, quando você inicia o caminho espiritual, você tem que apaziguar os conflitos dentro de sua própria consciência. Até vou pegar o Caminho Infinito aqui, gente. Hoje eu tô possesso pela presença, possesso. Eu vou pegar o Caminho Infinito aqui e vamos lá na primeira frase de sabedoria do Caminho Infinito. Comece sua vida espiritual por compreender que todos os conflitos devem ser apaziguados dentro de sua própria consciência. Então, dentro de sua consciência, todos os conflitos têm de ser apaziguados. Então, tá aqui. Então, é consciência. Quando você olha o elétron passando por duas fendas, ele se manifesta como partícula, porque você está manifestando a partícula. Mas quando não tem o olho do observador, ele passa como onda. Forma espiritual. Então, o sentido de visão, essa visão
tato, ela tem que mudar para a visão invisível da vida. A visão invisível da vida é a visão da quarta dimensão, que é a visão espiritual, como todos sendo uma única forma. Aqueles que fazem parte de nossa experiência vêm até nós e aqueles que não fazem são afastados. Ou seja, aqui já entra numa um outro problema, que quando se começa a estudar mecânica quântica, a gente diz assim, eu estou em outra vibração, então eu sou diferente do fulano e não deu mais certo e vamos se apartar. Gente, é automático isso. Quando você começa estudos de metafísica e você se depara com certas situações, você é retirado daquela situação. Não há vibração para sustentar se não tiver em fase, se você não tiver, por exemplo, um praticante fazendo a mesma coisa que você esteja fazendo. Ou um praticante entendendo. Você começa a criar o quê? Você começa a criar o olho benevolente. O olho benevolente vai olhar e vai entender. Você não vai ficar com raiva, você não vai ficar com remorso, não vai ficar com nada. Você vai entender aquela pessoa. Você vai entender que ela está ainda na escuridão e você está saindo da escuridão. Vocês entenderam? Que não é nada de conflito, não existe o mal. Então a gente já coloca uma pedra sobre o mal e o bem também. Porque só existe harmonia, tá? Então, a benevolência é nós entendermos todas as situações possíveis de todos os seres. Aqueles que são em comum acordo com a frequência e aqueles que não estão na mesma frequência, mas todos nós somos uma única onda. Só que esses que não estão na mesma frequência estão em estado de evolução ainda e vão chegar lá, no mesmo entendimento que nós estamos. Porém, vão demorar ainda. Quantos, né? Quanto tempo? Não se sabe, mas estão no processo. Tá? Por isso que a gente fala assim, tenha paciência. Paciência para quê? Para estudar, para meditar, para usufruir da palavra, da letra da verdade e colocar na sua própria consciência. Teremos que ter paciência. Porque a nossa consciência foi preenchida com uma inverdade, uma mentira. Então estamos vivendo o quê? Uma mentira. Mas, mentira que é real? Matéria, tato. Amemos nosso próximo espiritualmente, completando o amor como a substância de tudo aquilo que é, não importando sua forma. Estaremos amando de verdade quando nos elevarmos acima de nossa humanidade para uma dimensão superior de vida, na qual entendemos que o nosso próximo é puro ser espiritual, governado por Deus, nem bom e nem mal. Então, todos os seres que são governados por Deus, eles não têm bom e nem mal, gente. Não existe essa de bom e mal. Não existe isso. Tá? Não existe o mal e o bem. Existe apenas a harmonia. O amor é a lei de Deus. Ou o amor é o próprio Deus. Quando estamos em sintonia com o amor divino, seja amor de amigo ou inimigo, então o amor é algo suave que traz paz. Mas é suave somente se estamos em sintonia com ele. E o mesmo ocorre com a eletricidade. Ela é muito eficiente e útil, fornece luz, calor e energia, desde que suas leis sejam obedecidas. No minuto em que são violadas, podem se tornar perigosas. A lei do amor é tão inexorável quanto a lei da eletricidade. Por quê, gente? Somos co-criadores. Se nós estamos com raiva, ressentimento, ódio, o que a gente cria? Primeiro, somatização, doença. Segundo, começa a criar desarmonia em nossa vida. Falta de tudo. Falta de tudo, conflitos, brigas, desavenças, tristezas, depressão e, por final, o desligamento dessa dimensão. Aí você vai para a próxima com a mesma consciência e lá você vai para um lugar onde tem a mesma coisa. Ódio, desavença, tristeza, depressão. Porque a consciência permanece a mesma.
é inalterável, a menos que você faça um esforço para alterar o conteúdo da sua consciência aqui e agora, encarnado. Trocar. E para trocar, precisa-se de estudar, meditar, trabalhar e ajudar. Tá? Ajudar o máximo, ajudar com uma boa palavra, ajudar a compreender, olhar com os olhos espirituais para essa vida. Olhar com um olho da quarta dimensão. Isso é difícil, mas se nós praticarmos, de novo, carta de Joel ao seu filho Sunny. Vou deixar um link aqui embaixo deste vídeo com esta carta, um áudio desta carta. Aqui, carta de Joel ao seu filho Sunny. Escutem, pratiquem esta carta, transcrevam essa carta, ouçam essa carta, pratiquem o que tem ali dentro. Que isso vai levar vocês a uma compreensão tão, assim, insignificante como a minha, gente, tá? Porque é início ainda. Mas que torna essa vida um pouco mais límpida, um pouco mais aberta às cortinas, rasgando o véu da ilusão. É importante que fique bem claro. Não podemos prejudicar ninguém e ninguém pode nos prejudicar, nem nos ferir. Nós próprios nos ferimos por violar a lei do amor. Não é o que eu estava dizendo antes? Porque nós criamos tudo e até os assaltos. Quem é que cria o assalto? É o próprio ser que está com medo do assalto. Tudo que você sente, pensa, você manifesta. Por quê? Porque essa é a lei do amor. O amor é o centro do nosso ser. O amor é a própria onipotência. Tá claro isso, gente? Que o amor é a própria onipotência. Então, se você sente desavença, se você sente medo, você está criando aquilo que você tem medo. Pois pena recai sempre sobre aquele que pratica o mal, nunca sobre aquele para quem o mal é feito. Olha só outro fator aqui importante, ó. Vou ler de novo o parágrafo para vocês entenderem. É importante que fique bem claro que não podemos prejudicar ninguém e ninguém pode nos prejudicar, nem nos ferir. Nós próprios nos ferimos por violar a lei do amor, pois a pena recai sempre sobre aquele que pratica o mal, nunca sobre aquele para quem o mal é feito. Ou seja, vou mandar o fulano de tal para outra dimensão. Então eu vou lá num feiticeiro, vou fazer um trabalho e vou mandar essa pessoa para outra dimensão. Se a pessoa entrar em frequência com essa afirmativa ou essa intuição, ou tiver numa frequência baixa, ela vai para outra dimensão, com certeza. Por quê? Porque ela está vibrando na mesma frequência. Porque é a lei do amor, ela está infligindo a lei do amor. Mas se essa pessoa souber e ela desejar amor ao seu próximo ou ao seu inimigo, não irá causar efeito nenhum. Isso é metafísica. E o efeito sobrecarregar para quem fez ou quem mandou fazer. Para quem fez e para quem mandou fazer, né? Para os dois. Então é simples, gente, simples. Lei do amor, gravem isso. A lei do amor. Amar acima de tudo. Mesmo que o seu ego humano, sentido humano, fique aflorado, que você não goste, mas você para, descansa uns minutinhos, vai para a meditação contemplativa e, Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Nem eu te condeno. Vá e não peques mais. Ame, gente. Perdoa 70 vezes 7. Trabalhe com as sombras. Isso é elaboração. Elabora a situação, perdoa e solta. É importante que fique bem claro. Não podemos prejudicar ninguém e ninguém pode nos prejudicar. Isso aqui já li, nem nos ferir. Nós próprios nos ferimos por violar a lei do amor, pois a pena recai sobre aquele que pratica o mal e nunca sobre aquele para quem o mal é feito. A injustiça que cometemos contra alguém volta contra nós mesmos. Por quê, gente? Por que isso aqui acontece? A injustiça que cometemos contra alguém volta contra nós mesmos. Por quê? Porque nós estamos cometendo injustiça contra quem? Contra o meu próprio ser. Porque se Deus é onipresente, tá? Deus é onipresente, Ele é onipotente, Ele é todo poder, Ele está em tudo. Então, se eu fizer mal para essa garrafa,
eu estou fazendo mal para mim mesmo, porque essa garrafa é uma parte de mim. Se eu atirar esse copo no chão com raiva, quebrar esse copo aqui, eu estou fazendo mal para mim mesmo. Se eu sentar com raiva na frente desse computador aqui, se eu sentar com raiva na frente desse PC, ele não vai funcionar, porque ele é o próprio Deus. Ele é meu próprio ser e Deus está em tudo. Então, muito cuidado com isso. Julgamentos, não julgueis. Por quê? Por causa dessa lei. E essa lei é inexorável. Ó, então aqui já vai complementar o que eu disse para vocês aqui no vídeo, tá? Quem roubar, né? Quem roubar alguém, volta contra... Ó, quem rouba ao outro, rouba a si mesmo, tá? Então, quem rouba ao outro? Então, eu vou roubar o outro, eu vou roubar a mim mesmo. A lei do amor inevitavelmente faz com que a pessoa que parece ter sido prejudicada seja realmente abençoada. Por que ela é abençoada? Porque ela não vai se opor ao mal. É um dos princípios, caminho infinito. Ser individual. O ser individual, quem é que constitui o ser individual de cada um de nós? É Deus. Tendo uma incrível e rara oportunidade de se aprimorar. Todo mal que acontece a nós, gente, seja de natureza humana ou de qualquer natureza, é uma oportunidade de crescimento por causa da lei do amor. Justamente por causa da lei do amor. É a complexidade de Deus, que é impossível da mente humana entender. Enquanto que o autor da má ação é assombrado pelas lembranças do que fez até o dia em que conseguir perdoar a si mesmo. Então, se a pessoa fez o mal, a pessoa prejudicou outra pessoa, matou outra pessoa, a pessoa vai ficar atormentada, porque é consciência. A consciência vai pesar nessa pessoa e ela vai entrar no estado de surto, ela vai ter que se perdoar, procurar uma terapia, Por isso que vem muitas pessoas, gente, a procurar terapia e se entender e estão sendo despertas agora, como eu ou como você que está assistindo esse vídeo, porque nós temos cargas emocionais, não só dessa vida, mas de outros contextos. Então chegou a nossa hora de dar um salto de consciência para entender isso daqui. A prova que isso é verdade está na palavra. Deus é a nossa individualidade, Deus é a minha e a sua individualidade. Deus constitui meu ser, pois Ele é a minha vida, minha alma, meu espírito, minha mente e minha atividade. Então, Deus é minha alma, meu espírito, minha mente e minha atividade. Deus é o movimento do ar, das árvores, dos carros, de tudo. Tudo, o organismo vivo é Deus. O mundo é um organismo vivo. Essa bola que está lá sustentada pelo invisível manifesto é Deus. Pai, Deus, Mãe, Gaia, Terra, tudo é energia e informação ao mesmo tempo. Deus é o meu ser. Esse ser é o único que existe. Aqui é a natureza de Deus como onipotência. Deus é o único ser que existe. Não há ninguém, não há força, não há nada além de Deus. Não há princípio criativo além de Deus. Não há, como foi falado, Big Bang. Não houve Big Bang. Houve uma explosão criando o planeta, como acontece todos os dias, todos os nanosegundos neste universo que está se expandindo cada dia mais e mais e mais, ganhando mais e mais complexidade ainda. Meu ser e seu ser. Se eu roubar o seu eu, olha só, se eu roubar o seu eu, a quem estarei roubando? Ao meu ser. Se eu roubar o seu eu, a quem estarei roubando? Ao meu ser. Então, todo o pensamento, toda a intuição que a gente tem contra o nosso irmão, nós estamos tendo contra quem? Contra nós mesmos. Tudo que a gente pensa, que a gente sente contra outra pessoa, a gente está sentindo contra nós mesmos. A gente está criando mal para nós.
Ó, se eu mentir sobre o meu ser, sobre quem estarei mentindo? Meu ser. Se eu enganar o seu ser, a quem estarei enganando? O meu ser. Por haver apenas um ser, o que faço para o meu próximo, faço a mim mesmo. Então, que a gente foi explicado aqui, né? O mestre nos ensinou no capítulo 25 de Mateus, quando disse: visto que fizesse isso a um dos meus menores, dos meus irmãos, vós fizestes isso a mim. Tanto o bem quanto o mal que eu possa fazer recairão sobre mim. Devemos chegar ao ponto que realmente acreditar e poder dizer, com todo o nosso coração: há apenas um ser. A injustiça que cometo ao outro, cometo a mim mesmo. A falta de consideração que demonstro ao outro, na realidade demonstro a mim mesmo. O verdadeiro significado de fazer aos outros o que gostaríamos que fizessem a nós é revelado quando chegamos a esse entendimento. Deus é um ser individual. Ó, a natureza do ser individual aqui, gente. Deus é o ser individual. O que significa que Deus é o único ser. E não há mal que consiga profanar a infinita pureza da alma de Deus. Quando o mestre repetiu a antiga sabedoria, abre aspas, portanto, todas as coisas que vós quereis que os homens vos façam, fazei vós também a eles, porque essa é a lei e os profetas, fecha aspas. Ele estava nos dando um princípio: a menos que façamos aos outros aquilo que gostaríamos que fizessem a nós, prejudicamos, e não aos outros, mas a nós mesmos. No atual estado da consciência humana, é verdade que os maus pensamentos, atos desonestos e palavras impensadas que infligimos aos outros podem atingi-los temporariamente, mas no final das contas se constatará que o mal causou mais danos a nós do que a eles. Isso se chama em física campo eletromagnético. Você entra numa casa. Ficamos por aqui hoje, viu, gente? Tá? Ficamos por aqui hoje com esse... Agora nós vamos raciocinar um pouquinho sobre isso que a gente leu, porque esse capítulo aqui é muito revelador, tá? Então nós vamos, como eu falei, vai ter uns 4, 5, 6, 7 vídeos aqui para deixar isso aqui documentado e explicado na nossa percepção, tá? Porque hoje aqui tem mais consciências falando, tá? Bom, quando entramos numa casa e a planta murcha, então a planta, ela sente, os seus neurotransmissores estão sentindo, estão experienciando tudo aquilo que está em nossa consciência. A pessoa, ela pode não notar, mas a planta, ela nota. Então a planta, ela murcha, ela morre, tá? Fizemos mal ao ser, tá? Esse ser, essa planta que morreu, é o próprio Deus. E aí depois você vai ver a vida dessa pessoa, como que foi a vida dessa pessoa e está sendo a vida dessa pessoa, só amargura, né? Então você começa a perceber, mas como? Se a pessoa é uma pessoa tão boa, por que que ela está assim? Ela vai na igreja todos os santos domingos, ela toma hóstia, ela frequenta, ela estuda, e por que que ela está assim? Bom, o que é que ela tem na casa, né, gente? Às vezes a gente pode estar no estado de bondade e não estar em harmonia, como aconteceu comigo também. Estar no estado de bondade e não ter harmonia na vida, ter sempre desavenças, sempre acontecendo coisas ruins e se questionando por que está me acontecendo isso. Porque eu estava sendo preparado com uma consciência de vários traumas de infância. Bom, vai ser gravado um vídeo aqui e vou contar a minha história para vocês. Com vários traumas de infância, com várias crenças e paradigmas, tudo que foi passado para mim quando criança, até a fase da adolescência, tudo aquilo que eu experienciei, as perdas, tudo na minha consciência. O que eu tinha na casa, né? Então, o que tem na casa ainda para ser trabalhado, para ser removido, para ser transmutado? Então, essa é a questão. O trabalho com as sombras continua. Porém, de uma forma mais leve e suave. Por quê? Porque nós estamos
praticando a carta de Joel ao seu filho Sami. Agora vamos ver uma questão aqui. Nós queremos coisa, gente. Então eu falo nós porque é o seguinte. Toda pessoa que entra para um estudo espiritual, ele está procurando uma paz. O que seria essa paz, né? Seria uma paz de dinheiro, seria uma paz de riqueza, uma casa num condomínio no valor de 50 milhões de reais, uma casa que você pode demonstrar para os outros que você está muito bem de vida, ou um carro de luxo, ou uma conta bancária que você pode ficar na zona de conforto sem fazer nada, sem ajudar ninguém, e você sai todo dia para ir no seu shopping, para gastar com seus amigos ou suas amigas, viver no luxo, viver no Instagram, Facebook. Então, será que isso é harmonia? Eu pergunto isso para você, será que isso é harmonia? Então, eu pegar minha família, viajar, e com tanta coisa acontecendo no mundo, gente, com tanta pessoa não tendo conhecimento disso aqui que nós estamos conversando hoje, será que isso é harmonia no mundo? Será que isso é harmonia de Deus? Não. Por isso que o mundo está como está. Então, nós, como princípios entendedores deste assunto, precisamos estar aqui, passar esse assunto adiante. Para quê? Para que seja resolvido essa situação do primeiro e do segundo degrau. Vamos pular para o sexto degrau, vamos pular para a unificação, co-criadores conscientes, todos, porque tudo é abundante, tudo é infinito, porque Deus é infinitude, Deus não tem fim nem começo. Então, meus irmãos, nós somos, em essência, Deus individuados, porém com uma casca, com uma película chamada ego. E o ego é a nossa individualidade. Roberto, Paulo, Ricardo, todos. Mas esse ego, ele é um ego, ele não é, ele é bom. Ele é bom. Ele é tão bom quanto uma criança. Então precisamos voltar a ser criança. Por quê? Porque uma criança, ela não tem noção de perigo, ela não distingue o que é o bem e o mal. A criança ela só vai saber o que é o bem e o mal a partir do momento que o pai começa a gravar na cabeça dela. Não faça isso, não faça aquilo, não faça aquele outro. Sai daí que aí é perigoso. Então, começa a ser criado as limitações. E isso vem batendo na nossa consciência desde pequeno. Então, quando se fala assim, que negro não fala sobre espiritualidade, por quê? Isso nós vamos tratar também num vídeo sobre racismo que nós vamos gravar aqui no canal. Então tá ficando interessante o nosso trabalho. Tá ficando muito interessante porque nós vamos desacortinar, nós temos referências de estudos para desacortinar todo a natureza do erro, a luta do bem contra o mal, da falta, da carência, de tudo. Ah, Roberto, mas você não dá bola para isso? Gente, quando estamos nos estudos de metafísica, em unificação com o todo ou nosso ser individual, gente, o que a gente vai dar bola para dinheiro? Esse dinheiro nós somos. Então, vai chegar. Só precisamos fazer as coisas sem se apegar, sem ansiedade, sem essa tomada de querer agarrar posse. Isso é a questão do ego. Isso é a questão do sistema da Matrix. Então, a pessoa ela é treinada dentro da Matrix, no meio dessa escuridão espiritual, que são as próprias sombras psicológicas, e a pessoa não consegue sair. Ela trata de uma linha de raciocínio e ela vê que é muito difícil ganhar dinheiro, só o rico tem a casa dos sonhos, os meus sonhos eu não vou realizar nunca, porque eu vou estar trabalhando numa obra, vou estar servindo os outros. Gente, a ignorância, ela está acabando. Tá? Está acabando por quê? Porque mais pessoas vão estar estudando este assunto que nós estamos tratando aqui. Mais pessoas vão estar espalhadas por esse Brasil, que é a pátria do Evangelho, para estar divulgando o que nós estamos falando aqui no nosso canal. Tá? Então eu convido a todos vocês para nós juntos formarmos essa massa crítica que tanto o professor Hélio Couto e todos que vieram aqui querem que se formem. Então chegou a nossa hora,
Chegou a hora de nós se unirmos porque somos um em Cristo e em Deus. Então somos sentinelas do Cordeiro de Deus. Então somos o povo do Cordeiro. Então o povo do Cordeiro, quando ele chega na escuridão, ele ilumina, ele dissipa a escuridão. Certo, meus queridos irmãos? Ficamos por aqui e até o próximo vídeo, com muita paz em Cristo. Existe um prédio. Dentro desse prédio há um andar onde nenhum elevador para e nenhuma escada alcança. Esse andar é cheio de portas. Essas portas levam a muitos lugares. Lugares ocultos. Mas uma porta é especial. Uma porta leva à fonte. Somente o escolhido poderá abrir a porta. E somente durante esse tempo ela poderá ser aberta. Como sabe tudo isso? Sei porque preciso saber. É o meu propósito. É a razão pela qual estou aqui. Está feito. É isso, vamos. Olá, Neo. Quem é você? Eu sou o arquiteto. Eu criei Matrix. Estava esperando você. Você tem muitas perguntas e, embora o processo tenha alterado sua consciência, continua irrevogavelmente humano. Ergo, algumas respostas você entenderá, outras não. Ao mesmo tempo, embora a sua primeira pergunta pareça mais pertinente, perceberá ou não que é também a mais irrelevante. Por que eu estou aqui? Sua vida é o total do saldo de uma equação assimétrica inerente à programação de Matrix. Você é o resultado de uma anomalia que, apesar dos meus esforços, não consegui eliminar do que seria a harmonia da precisão matemática. Mesmo permanecendo como um problema assiduamente evitado, não é inesperado, e assim, não além da medida de controle que trouxe você, inapelavelmente, aqui. Não respondeu a minha pergunta. Isso mesmo. Interessante. Foi mais rápido do que os outros. Matrix tem mais tempo do que imagina. Prefiro contar da emergência de uma anomalia básica à emergência da próxima, e no caso, esta é a 6ª versão. Há somente 2 explicações possíveis. Ou ninguém me disse, ou ninguém sabe. Precisamente. Como está sem dúvida percebendo, a anomalia é sistêmica, criando flutuações até mesmo nas mais simples equações. Não pode me obrigar a fazer nada. Escolha. O problema é a escolha.